pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, as consequências do abuso sexual na saúde mental. Eu não sei se você sabe, mas entre janeiro a setembro de 2025, houve 4.397 denúncias de casos de abuso sexual. Contudo, nós sabemos que existem vários abusos sexuais que nunca foram denunciados e com certeza esse número é muito maior. E eu trouxe para vocês aqui a história que nós encontramos nas escrituras de um caso de abuso sexual. Bom, as sagradas escrituras, elas nunca escondem as dores humanas existentes. Pelo contrário, elas sempre nos trazem histórias que nos ensinam, nos chamam a atenção com relação a isso. E a história de hoje nós encontramos lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, que conta a história de Amon, que abusou, na verdade, da sua meia-irmã Tamar, gerando um peso muito grande, além do peso do pecado, uma devastação em uma família. Na verdade, quantas pessoas têm vivido essa situação em sua família? Porque eu quero te dizer que geralmente esses casos acontecem no seio familiar. E se acontece no seio familiar, isso causa de fato uma situação muito complicada no interior do indivíduo. Porque são justamente de pessoas que deveriam muitas vezes até mesmo proteger. Então eu quero te convidar a ficar aqui nesse vídeo até o final e entender as consequências do abuso. Então vamos lá comigo. E vamos fazer a leitura no livro que está descrito de 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 12, que diz assim: Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Bom, deixa eu explicar aqui o contexto dessa história para vocês. Amon, ele era meio-irmão de Tamar. E ele acabou por se apaixonando por ela. E acaba armando um plano em que ele se finge de doente para que o seu pai, o rei Davi, enviasse Tamar até a casa dele. E quando Tamar vai para ajudar o seu irmão, ele acaba cometendo um abuso sexual com ela. Bom, imagine você diante de uma situação como essa. Ou então talvez você tenha passado por isso. E com certeza, vivenciar um abuso é algo muito doloroso para o indivíduo. E eu quero falar com você, para iniciar aqui, sobre as consequências na vida psíquica de uma pessoa que sofre o abuso sexual. Nós vamos falar com relação a essas consequências psíquicas, mas também vamos falar com relação às consequências na dimensão espiritual que essa pessoa acaba por vivenciar a partir de um abuso sexual. Bom, e quando Tamar sofre o abuso sexual, imediatamente o seu irmão, ele cria uma algeriza muito grande, porque além do abuso, o que Amon cometeu foi também um incesto com a própria irmã. E o que acontece? Ele expulsa a irmã da sua presença, ele manda ela embora da sua casa, e Tamar, ela tem uma atitude quando ela sai de lá. Tamar, ela rasga as suas vestes, e aquela atitude representa algo que estava acontecendo na psique de Tamar, na sua alma. Naquele momento, sabe o que ela estava querendo dizer ali? Que rompeu-se algo no interior dela, rompeu-se a sua integridade psíquica. Naquele momento, o eu de Tamar não conseguia elaborar aquela dor que foi muito traumática, porque o abuso sexual é um trauma que invade a psique do indivíduo de uma forma tão devastadora
que há um rompimento da sua identidade. No momento em que alguém sofre um abuso, na verdade, aquele indivíduo passa a ter uma confusão na sua psique muito grande, que ele deixa de saber até mesmo quem ele é. Naquele momento, Tamar, sinceramente, provavelmente, não se sentia mais nem uma filha de um rei como Davi. Porque naquele momento, ela não sabia mais nem quem ela de fato era. E é isso que o abuso sexual tem a capacidade de fazer na vida de uma pessoa. E começa a brotar na psique dessa pessoa, na alma dessa pessoa, sentimentos como culpa, sentimentos de desvalorização, sentimentos de vergonha. É isso que começa a ser produzido no interior dessa pessoa. Porque geralmente a pessoa que sofre o abuso, ela se culpa. Ela se culpa de algo que não foi responsabilidade dela, mas ela acaba por se culpar. Porque ela acha que de alguma forma ela permitiu isso, o que aconteceu. De alguma forma ela fez algo para que isso acontecesse. Ainda que não seja verdade. Mas esse é o sentimento, porque como eu falei para vocês, há uma fragmentação do eu do indivíduo. E ele acaba ficando muito confuso. E aí o que acontece? Esse trauma do abuso, ele pode se manifestar como um sintoma de diferentes formas. Muitas vezes tem pessoas que acabam manifestando isso através de uma depressão, através de uma ansiedade, através de uma tentativa de isolamento, através de uma dificuldade em confiar e através de um transtorno de estresse pós-traumático. São formas de manifestação em que o indivíduo acaba por desenvolver por conta de um abuso sexual. E quantas pessoas têm manifestado esses sintomas porque a sua psique foi totalmente fragmentada por conta de um abuso sexual. Então, a forma como essa psique teve de extrapolar essa dor foi justamente através desses sintomas. Será que você não tem vivenciado um desses sintomas aqui por conta de um abuso que você sofreu? Talvez você esteja vivenciando alguns desses sintomas aqui e não consegue relacionar com abuso sexual. Mas eu quero te dizer que isso tem muito a ver se caso você tenha sofrido algum tipo de abuso como esse. Agora, outro ponto muito doloroso do abuso sexual é o silêncio que é imposto àquela pessoa que foi abusada. Olha só o que aconteceu com Tamar. Quando o seu outro irmão, o seu irmão Absalão, a encontra naquela condição, no meio da rua, toda rasgada, toda cheia de cinzas, toda suja. Olha só o que Absalão ele fala para Tamar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 20, diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: Foi o seu irmão Amon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é o seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Imagine que você sofre um abuso, em que você é a vítima, e que alguém impõe a você um silêncio, em que você não pode expor o abusador. E quantas pessoas vivenciam o abuso e dentro da sua própria família é imposto que ela não denuncie o abuso. Olha só a situação. Quantas pessoas não vivenciam essa situação? Esse silêncio que é imposto também, muitas vezes, não também por algum familiar, mas acontece muitas vezes que a própria pessoa impõe um silêncio.
em que ela não expõe o abusador. Porque, como eu falei, geralmente são pessoas do seio familiar que faz isso, pessoas muito próximas. Então, a pessoa acaba por silenciar. Agora, esse silêncio causa algo muito sério na vida desse indivíduo. Esse silêncio aí, que é produzido às vezes por alguém que pede que a pessoa não fale, ou então a própria pessoa que não fala, isso aí, esse silêncio que acaba sendo forçado, é uma forma de repressão. E que sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai intensificar ainda mais esse trauma do abuso. Porque ela vai começar a carregar sozinha essa dor. E se ela não fala, esse aí é o ponto. Se ela não fala, ela não consegue elaborar essa dor. Uma das formas de elaborar uma dor como essa do abuso é no ato da fala. Esse é o ponto. E por isso que o silêncio de alguém que sofre abuso é algo extremamente prejudicial para essa pessoa. Porque ela acaba por perpetuar esse sofrimento. Ela acaba por perpetuar e reforçar essa sensação de culpa e de isolamento. E aí lá na frente, ela vai ter comportamentos que muitas vezes ela não vai nem entender por quê. Porque aquele silêncio acabou por não permitir com que ela elaborasse essa dor. E se ela não elaborou essa dor do abuso, se ela não resolveu essa questão, ela vai levar para a sua vida e vai ter diversos comportamentos que muitas vezes ela não vai nem saber por quê. E é justamente por conta que ela não elaborou essa dor do abuso sexual. Então, não se silencie. E não permita com que ninguém te silencie. Porque senão, você não vai conseguir superar essa dor. Bom, agora vamos ter um olhar agora na dimensão espiritual do acontecimento com relação ao abuso sexual. E que você pode fazer uma avaliação histórica nos seus ascendentes. Se não existiu casos de pecados sexuais na sua família. E que isso pode gerar na tua vida perseguições espirituais que justamente acabam por fazer com que você possa sofrer abuso sexual. Bom, a história de Tamar com Amon não aconteceu somente do fato físico ou psicológico. Vem de uma consequência a nível espiritual. Como eu falei para vocês, Amon e Tamar eram filhos do rei Davi. E o rei Davi cometeu dois pecados gravíssimos, que veio sobre ele, na verdade, uma sentença, um decreto espiritual, que inclusive está descrito lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 10, em que o profeta Natan fala de uma profecia sobre a vida da família de Davi, que ele fala, inclusive, que a espada jamais se afastaria de sua casa. Porque essa situação desse abuso sexual levou ao irmão Absalão matar o seu irmão Amon por vingança, por aquilo que ele tinha feito a Tamar. E isso gerou uma problemática muito grande na família de Davi. Mas fruto de quê? Fruto da consequência do pecado de Davi. Davi havia cometido um pecado sexual de adultério. Davi havia cometido homicídio. E por conta disso, houve consequências na sua família. Esse abuso sexual que aconteceu com Tamar foi consequência na dimensão espiritual daquilo que Davi havia feito por conta do adultério.
E quantas pessoas têm sofrido perseguição a nível espiritual por conta da sua ascendência ter cometido pecados na área sexual? Às vezes, a gente não tem a dimensão do prejuízo que nós podemos causar aos nossos descendentes quando nós temos nas nossas vidas pecados a nível sexual. Portanto, se você sofreu algum tipo de abuso sexual, busque no seu histórico familiar se não há pecados sexuais existentes na sua ascendência. Talvez você vai ter uma grande surpresa e isso mostre a você por que você vivenciou essa situação. Então, o abuso sexual não está relacionado apenas a um ato físico ou psicológico. Ele também tem uma explicação no mundo espiritual, na dimensão espiritual. O silêncio que foi imposto para Tamar, como eu falei ainda há pouco, esse silêncio representa opressão a nível espiritual, quando a própria pessoa não consegue expor o abuso. Se você viveu um abuso sexual, você precisa expor. Sabe por que você se silencia? Você está sendo oprimido para que você não traga à luz aquilo que está em oculto. E se você deixa isso no oculto, sem trazer à luz, sem expor, você está permitindo com que a sua vida fique cativa, fique presa. E você não consegue seguir na vida. Talvez seja isso que está acontecendo hoje com você. Você não consegue crescer, se desenvolver na vida, porque até hoje você está sofrendo a opressão do silêncio por conta de um abuso sexual. Então, o abuso sexual não está apenas ligado a uma questão psíquica, mas tem uma dimensão espiritual muito séria por trás dele. Então, para concluir o nosso vídeo de hoje, a história de Tamar nos mostra que o abuso sexual não é apenas um ato isolado. É algo que atravessa muitas vezes gerações. E isso precisa ser resolvido. Isso precisa passar por um processo de restauração. Você precisa elaborar esse abuso que você viveu. Você precisa restaurar a sua vida novamente, a sua psique. E isso pode ser feito. Você não pode mais se ficar em silêncio. Você precisa expor o que aconteceu com você, para que Deus ele possa trazer a você uma cura verdadeira, uma restauração verdadeira. Mas que para que isso aconteça, você precisa ter a coragem de trazer à luz aquilo que está oculto aí no seu coração. Então esse vídeo aqui é para trazer a conscientização, tanto para as pessoas que têm situações em suas famílias, para você que pode ter vivenciado um abuso, para trazer a conscientização que essa situação ela não pode ficar silenciada. Então, se você conhece pessoas que vivenciaram o abuso, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, compartilhe. Se você entendeu que esse vídeo é muito importante, não deixe de curtir o nosso canal. E se você chegou aqui a primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva. Porque nesse canal, como eu falo, nós trazemos uma abordagem emocional, mas também uma abordagem de cunho espiritual. Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!